Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Sejam bem-vindos ao mundo da magia da transformação e a este vídeo onde nós vamos falar um pouquinho do Senhor da Montanha e o Demônio da Estepe. Mas antes disso, como falo sempre para vocês, por favor, inscreva-se no canal, aperte na campainha para ficar por dentro das novidades e se vocês gostam do vídeo, deem um like e mandem as perguntas e os comentários e com elas que a gente vai criando novos vídeos. Tá bem? Dito isso, vamos ao nosso vídeo de hoje. O Senhor da Montanha versus o Demônio da Estepe. Quem são estes caras? Bom, quando a gente lê o Antigo Testamento, com um pouco de cuidado, nós percebemos que Yahvé é nomeado várias vezes como o Senhor da Montanha. E o Senhor da Estepe, às vezes é considerado El Shaddai, mas às vezes o mais comum é que seja considerado como Senhor da Estepe Azazel, o famoso demônio. Contrariamente ao que a gente pensa, vocês não encontram nunca uma guerra entre Yahvé e Azazel, porque na nossa cabeça cristã, nós que pensamos? Deus versus o demônio. Então deve ter um enfrentamento aqui, os anjos de Deus versus os demônios. Negativo. Isso não acontece. Se vocês percorrem a Bíblia, vocês vão ver que os anjos de Deus são utilizados muitas vezes para diversas coisas, inclusive para matar pessoas. Isso eles fazem muito bem. Agora, para matar demônios, negativo. A gente nunca pensa nesse tipo de coisas, né? Por que não? Por que os anjos não estavam matando demônios? Porque na Bíblia e na Cabala se fala claramente de anjos matando outros anjos. Tem uma parte onde se descreve que Yahvé pisou sobre os cadáveres dos anjos mortos. Mas nunca se fala da destruição de demônios. Por quê? Bom, vamos começar pela palavra demônio. Demônio é uma palavra que os ocidentais cristãos utilizamos com muita facilidade. A gente coloca a palavra demônio em tudo. Por quê? Porque quando você está no ocidente cristão, e também no Islã, por exemplo, religiões monoteístas, você tem um Deus único, que não pode ser discutido. É monoteísmo, um único Deus. Ou seja, que se tem outro Deus aqui, não pode ser Deus. Tem que ser algo inferior, algo horrível ou algo inimigo. Portanto, um demônio. Tá vendo? Junto a Deus, do lado dele, estão os anjos. Portanto, qualquer criatura que não esteja aqui, automaticamente vem para aqui e é um demônio. Ok? E, naturalmente, se um demônio é algo horrível, do mal. Quando vocês assistem, por exemplo, seriados ou filmes coreanos ou japoneses, vocês vão ver que se utiliza muito a palavra demônio. E dá uma sensação muito estranha, porque de repente falam que tem um santuário e dentro do santuário tinha dois demônios, as estátuas de dois demônios. Ou seja, um santuário com dois demônios expostos e todo mundo indo na maior tranquilidade. Sim, acontece que eles estão falando que naquele santuário não tem dois deuses, tem outros dois seres muito poderosos, mas que não são deuses. Como nos falta uma palavra para isso, automaticamente nos colocamos demônio. E fica uma situação muito estranha, muito esquisita, mas a gente não pensa muito porque geralmente está preocupado com o que está acontecendo no filme, então você não está pensando que coisa mais estranha, né? Mas deveríamos pensar. Eu sempre pensava, eu assistia isso e falava, coisa mais rara, mas tudo bem, siga o filme, né? Quando nós voltamos para o Ocidente, nós percebemos isso, quer dizer, nós temos um conceito de Deus, mas não temos um conceito de algo diferente de Deus, mas que também seja do bem, ou neutro, ou do mal, mas não um demônio, algo que não é Deus, que não é deste grupo. Falta, ou seja, ou você está aqui ou você está aqui. E se está aqui é do mal. Então, quando a gente traduz a Bíblia, chegamos na famosa palavra Shedim. Nós já fizemos um vídeo sobre eles, os demônios antigos. Tá bem? Os Shedim eram os seres que habitavam fora das cidades, extremamente poderosos, tão poderosos quanto os Elohim. Tá bem? Mas não pertencem ao grupo deles. Nem são necessariamente do estilo dos Elohim, porque quando falamos de um Elohim,
falamos de um ser com características humanoides muito parecido aos seres humanos, extremamente forte, bonito, impressionante, com uma capacidade intelectual impressionante também, tá? Muita força física, mas absolutamente compatível conosco. De fato, podem ter filhos conosco, tá? São os senhores antigos. Aqui, geralmente, chamamos eles de custódios. O nome que se utilizava às vezes era vigilantes, mas eu prefiro evitar o nome vigilante para não juntar com os vigilantes do livro de Enoch, que deu aquele problema, né? Então, uso a palavra custódio. Yahvé é um dos custódios. Yahvé é o Elohim de Israel. Enquanto que temos, por exemplo, Milcom, que era outro Elohim, Baal, se não me engano, chegou a ser o Elohim, bueno, dos Elohim mais famosos, né? Mas era Elohim de Cron também. E por aí vamos. Quando a gente lê o Antigo Testamento em hebraico, encontra a palavra Elohim para definir, por exemplo, a Camosh, a Milcom, a Yahvé, a Baal e mais ou menos uns 23 mais no meio. Isso porque estamos falando de monoteísmo. Mas existe outra categoria de seres que está descrito na Bíblia. Esses seres, como estava falando antes, habitam em lugares desertos, mas têm o culto das pessoas também. Então, tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que é quando Yahvé instrui o Moisés de como tem que ser feito os sacrifícios para ele, como serão feitos, tá? Como, em que circunstâncias, quantos bodes, quantos carneiros. Em um momento, Yahvé diz uma coisa muito estranha. Ele explica que tem que tomar 2 carneiros, tá? Ou 2 cabras, enfim, tá? Vamos ao bode, e um será oferecido a ele, no método tradicional. Mas o outro, depois de tratado, será solto no deserto para Azazel, o famoso demônio. O interessante neste caso é que quem dá a ordem é Yahvé. Não é invenção de Aarón ou de Moisés ou de algum outro por aí. É Yahvé que fala, olha, vocês vão oferecer um para mim e outro vocês soltam no deserto para Azazel. Azazel é um ser muito estranho. É considerado um demônio, etc. Mas não se sabe muito bem se é um Shedim ou um anjo caído. Tem mais para pensar que um anjo caído, mesmo porque eu iniciei um dos vídeos anteriores com uma frase onde os Elohim, nesse caso o Deus Supremo, né? Mas em realidade é um Elohim, fala para o arcanjo Miguel para jogar Azazel na escuridão. Isso depois daquele desastre dos vigilantes, né? Descrito no livro de Enoch. Ou seja, que Azazel, em teoria, é jogado na escuridão, atado de pés e mãos e jogado na escuridão. Tá? Parece que não durou muito na escuridão, porque para a época de Yahvé, ele está no deserto, perto de Yahvé. E Yahvé fala, olha, um para mim, um para ele. Essa frase é muito interessante, gente, porque quando vocês falam disto com uma pessoa cristã tradicional ou com um padre, eu já fiz isso muitas vezes, ou com um pastor, eles começam a dar explicações. Não, isso é figurado. Não, isso é porque as pessoas colocavam as mãos sobre o carneiro, o bode, e depois era solto para levar os pecados do povo. Imagina todo o povo pegando um coitado de um carneiro, um monte de gente em cima dele e depois iam soltar. O bicho morria de ataque cardíaco do susto que ia ter, né? Mas tudo bem. Mas, a despeito de todas as piadas que a gente possa fazer, o louco de tudo isto é que quem dá a ordem é Yahvé. Um para mim, um para Azazel. E solte no deserto. Mas por que acontece isto? Esse é o ponto interessante, que nos leva ao Shedim. Yahvé é conhecido como Senhor da Montanha. Também é um título muito comum para os Elohim. Eles sempre controlavam, a maior parte das vezes, desde pontos altos. Não é à toa que, por exemplo, tem os Sigurat em Suméria, tem a Acrópolis em Grécia e o Templo de Jerusalém sempre estava num ponto alto. Os Elohim são conhecidos por governar no mundo inteiro desde as alturas. Isso sem contar com a famosa Merkabah deles,
que em teoria está flutuando em algum lugar. Tá? Mas o que acontecia em terra? Quem tomava conta dos lugares que estavam fora da cidade? Isto porque Yahvé controlava geralmente nas cidades, nos postos militares, os lugares onde ele tinha ou os representantes dele, ou seja, sacerdotes, reis e exército que servia, humano que servia esses lugares, ou onde ele podia ter os seus soldados, os malaquim, tá? Que estão descritos, por exemplo, dois acampamentos de malaquim, quando Jacob está fugindo do sogro, que termina perante dois acampamentos de anjos e sai pitando, né? Porque sabe que se encontram aí vão matar. Né? Então, Yahvé e os outros Elohim tinham as tropas deles em terra também. Mas, como qualquer tropa, custa andar deslocando de um lugar para outro. Então, tinha amplas extensões de terreno que eles não controlavam. Aliás, não davam a mínima bola. Tá? Não rendia nada para eles. Nesses lugares você tinha os Shedim. E os Shedim são um grupo muito estranho, porque tem pelo menos 3 categorias de Shedim. Vamos falar delas mais para frente, mas eu vou falar por aqui hoje um pouquinho quais seriam. Uma era um estilo fauno, tá? Outra era um estilo touro, boi, como se fosse um aspecto claramente não humano e sim um touro, basicamente, que era muito comum nas representações, por exemplo, da Suméria ou da Babilônia. E o terceiro eram naturalmente os anjos caídos, ou seja, os que tinham abandonado ou tinham sido desterrados do grupo dos Elohim, tá? Que tinham feito alguma coisa errada, tipo Azazel, por exemplo. Esses, junto com, às vezes, alguns dos deuses antigos, iam parar no grupo dos Shedim. E os Shedim, como falei, não eram demônios. Os Shedim eram uma categoria de seres que, às vezes, trabalhava com os Elohim. Às vezes trabalhavam por conta própria. Não necessariamente em contra dos Elohim, mas não estavam alinhados com eles. E estes seres controlavam, portanto, o passo entre as cidades. Então, quando Yahvé manda a liberar uma oferenda para Azazel, é muito simples. É um reconhecimento para as pessoas terem em conta que tem um lugar lá fora e esse lugar lá fora é controlado por esse ser que possivelmente respondia a Yahvé, nesse caso. Tá bem? Porque Yahvé proíbe terminantemente dar oferendas para outros Elohim, mas nesse caso sim, deixa passar. Nesse caso em particular, porque tem outros casos, reparem, isto é uma coisa estruturada, Yahvé manda fazer isto. Porém, quando as pessoas começam a cultuar os Shedim, Moisés fica muito pé da vida e mete uma bronca nos israelitas, porque fala, né? Olha, vocês estão, que mais ou menos no mesmo momento, que estão uns 40 anos no deserto, né? Vocês estão cultuando os Shedim, que nem sequer são Elohim, e estão cultuando Elohim novos, que nem eram conhecidos pelos pais de vocês. Isso indica que nesse momento, naquele lugar, você tinha tanto esses seres que não respondiam ao grupo dos Elohim, quanto Elohim que estavam dando volta por aí e atrapalhando os planos de Yahvé. Tá? Tanto que ele instruiu a Moisés para... Aqui ninguém vai cultuar esses caras. Porque lembrem-se o que a gente fala sempre, Yahvé era exclusivista. É um dos raros Elohim que não compartilhava poder. Também, de fato, o monoteísmo foi montado sobre ele. Por quê? Porque os outros, male, ou se toleravam entre si ou se ajudavam. Faziam um collab, tá bem? Yahvé não. Trabalhava sozinho. Tá, e isso que é interessantíssimo. Tá, como eu falei para vocês, esse negócio da passagem de Azazel tem 1000 explicações. Eu já ouvi todas. Mas quando a gente coloca no que estava acontecendo naquele momento, o mais lógico de pensar é: o Senhor da montanha controlava nas cidades, controlava nos pontos altos.
Lá embaixo, a maior parte do tempo, quem estava no controle era Azazel e outros Shedim. E por isso que existia dentro do povo, no nível das camadas baixas, não na elite que controlava a religião, e sim no povo comum, um culto a estes seres. Mesmo porque Yahvé não ia dar conta das coisas banais do dia a dia, mas os Shedim sim. E disso vamos falar em outros vídeos. Tá bem? Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui a ideia para vocês de começar a ver a Bíblia de uma forma mais prática. Porque magia, nós precisamos saber que criaturas nos rodeiam e como funcionam. Não desde um ponto de vista teológico. As criaturas que estão do outro lado do plano não estão nem aí com a teologia. Mas sim, nós temos que saber quem são essas criaturas, como se comportam, se realmente são malignas ou se não. Qual é o grau de perigo que elas representam? E os Shedim, naturalmente, são um tema fascinante, tanto que vamos continuar em outros vídeos, tá bom? Este eu vou deixar por aqui. Muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. É muito melhor quando eu consigo partilhar com vocês. E, bom, se a Deus e o Deus estão de acordo, a gente se vê no próximo vídeo ou em algum podcast. Um grande abraço a todos.